Boa noite. Inovação, menor dependência do Estado, criatividade, flexibilidade, capacidade para correr riscos. É consensual que a competitividade da economia portuguesa terá que passar obrigatoriamente por estes caminhos que se cruzam num único conceito, o empreendedorismo. À margem da crise, há projetos que são pensados, que nascem e que vingam quando chegam ao mercado. O caminho para lá chegar está hoje e amanhã em discussão no Silicon Valley Comes to Lisbon. Pedro Rocha Vieira é presidente da BTI e é um dos empreendedores que fez nascer este projeto. É precisamente o Pedro Rocha Vieira o nosso convidado de hoje. Obrigado, Pedro, por ter vindo. Obrigado, eu. Obrigado. E lhe perguntar precisamente pelo Silicon Valley, começar por aí, pelo Comes to Lisbon. O Silicon Valley Comes to Lisbon é mais uma de várias iniciativas para promover, para falar de empreendedorismo. O que eu lhe perguntava é se isto é uma espécie de uma evangelização e se ela começa a dar frutos, de facto. Sim, obviamente os eventos são momentos, oportunidades importantes para se passar uma mensagem e uma visão daquilo que pode ser feito para os países mais empreendedores. O Silicon Valley Comes to Lisbon tem uma inspiração no Silicon Valley Comes to Oxford, que existe na Inglaterra há 10 anos, e que foi inspirado também por Silicon Valley. Silicon Valley, mais do que uma geografia, é um estado de espírito, portanto é uma cultura, é uma vontade de empreender, é um sítio, uma cultura onde por exemplo, Silicon Valley que representa são vários empreendedores que estão juntos e com mistura de culturas diferentes, de saberes distintos, que se juntam, troca de ideias e que têm vontade de fazer qualquer coisa de novo, de começar, de arrancar um negócio. E essa cultura, essa vontade de criar qualquer coisa, de tomar riscos, que é importante ter e que é preciso replicar. Claro, Silicon Valley, aliás, é o berço, para quem não sabe, onde nasceram muitas das grandes empresas mundiais da área. O Google nasceu lá, a Apple nasceu lá, o Facebook, penso também, o Mark Zuckerberg também é de lá. Portanto, criam-se ali uma série uma cultura muito dada à criação de novos projetos e de ideias. E é um pouco esse espírito, então, que é preciso trazer para cá. Sim, é muito importante. Silicon Valley é uma referência, às tantas é quase um jargão, mas uma buzzword. Mas o Silicon Valley, o grande sucesso também de Silicon Valley é que já há muitos anos que pessoas vão para lá, grandes empresas foram criadas e muita da atividade empreendedora que existe em Silicon Valley são spin-offs, são empresas que saem dessas grandes empresas, empreendedores que tiveram a experiência de estar no arranque de grandes empresas como a Google e que depois ganham a experiência, ganham a sua rede, identificam novas oportunidades de negócio e vão também tentar lançar os seus projetos. E isso é importante criar. Por exemplo, Portugal também precisa muito de criar os seus exemplos. É preciso termos bons exemplos, é preciso ter que também a nossa economia e as grandes empresas portuguesas também comecem a criar oportunidades para lançar novos negócios, novas empresas. Para a tal separação, vá lá, de áreas de negócio ou então para os seus quadros saírem com áreas próprias. Sim. Sente de alguma forma que o espírito empreendedor em Portugal está a mudar e está a crescer? Eu sinto que sim. Eu sinto que já há várias coisas que têm estado a acontecer nesse sentido. Já há casos de sucesso de algumas empresas, como a Timui, ou a Nova Base, ou a Chip Idea, que são empreendedores e empresas que tiveram bastante sucesso. Algumas delas agora, a Timui vai fazer um IPO, a Chip Idea foi vendida por bastante valor. O IPO já agora é uma Initial Public Offer, vai a primeira vez para a Bolsa. Para a Bolsa, exatamente. E, portanto, começam a haver casos de sucesso que são muito importantes para mostrar que é possível criar empresas com sucesso. Outras também têm havido também muito aposta em ligações como o MIT Portugal ou o Carnegie Mellon, esta relação com universidades internacionais que expõem os portugueses, o talento português ao nível internacional e é muito importante que os nossos benchmarks, a nossa comparação seja uma comparação internacional e, portanto, tem havido também alguns resultados positivos dessa aposta em educação. Por outro lado, também existe uma maior abertura da cultura portuguesa, como programas como, por exemplo, o Erasmus. Eu acho que o Erasmus devia ser uma coisa obrigatória. As pessoas ganham o mundo com isso, não é? E ganham contactos novos contactos, por exemplo, é muito importante. Esse embate com noutras culturas e novas culturas é muito importante para nós sairmos da nossa zona de conforto. Porque é a sair dessa zona de conforto que nós percebemos que é possível fazer outras coisas. Diria que um dos maiores problemas culturais de Portugal é ser muito homogéneo. É uma identidade cultural muito forte, muito coesa e que qualquer coisa que saia um bocadinho fora da caixa
baixa é sempre facilmente criticada. E o empreendedorismo até, é mais visto. E o empreendedorismo é exatamente, são pessoas que ousam pôr em causa, que ousam, não, isto deveria ser diferente. E, portanto, ousam fazer coisas distintas. E eu ouço várias vezes pessoas que querem montar negócios e quando comunicam isso ou à família ou dentro das empresas, às vezes. logo, não é? Uma das coisas não cometas nisso. Exatamente, não cometas disso, que isso é uma coisa complicada. Que é ao contrário daquilo que acontece noutras culturas, nomeadamente a americana. Sim, obviamente que o empreendedorismo tem sempre uma percentagem, eu não sei, diria um terço, no mais que 20 e tal % da população que é verdadeira empreendedora. Também aqui uma coisa importante de separar. Por exemplo, o evento e que nós estamos, a BTI, aposta muito no empreendedorismo inovador, um empreendedorismo que tem um potencial de crescimento grande. Porque há vários tipos de empreendedorismo. Temos falado desde o empreendedorismo social, e dedicado a projetos na área social, que não visam necessariamente o lucro, muitas vezes, é prestar serviços sociais. Sim, e como há empreendedorismo também, a criação do próprio emprego, como um restaurante ou outro negócio que não tem, muitas vezes, quase a perspectiva de um grande crescimento. Isso também é importante e Portugal precisa de vários tipos de empreendedorismo. Aquilo que nós estamos a falar no evento de Silicon Valley Council Lisbon e também na BTI tem a ver mais com um empreendedorismo inovador. Isto é ligado à tecnologia, por exemplo? Sim, mais ligado à tecnologia. A processos novos, provavelmente mercados ou produtos antigos? Sim, também, com alguma inovação? Alguma inovação. E uma das coisas que nós também com o Silicon Valley queremos trazer é a possibilidade de pôr em contacto alunos universitários, empreendedores universitários, em contacto com empreendedores internacionais. Já lá vamos falar dessa parte daí, da ligação precisamente com a academia. Mas eu ia pegar, já falou um pouco da cultura portuguesa e de facto nós temos um país muito coeso, que tem aspectos positivos, mas depois também negativos. E eu ia pegar nisso. Uma das comunicações que vai ser feita amanhã é uma que, enfim, que eu já traduzi, a Portugalidade em mim, onde a cultura e os negócios entram em conflito. Quem vai apresentar é um empreendedor chamado Tony Fernandes, e o que eu lhe perguntava é um pouco isto, se a nossa cultura, enquanto país, enquanto portugueses, com os nossos vícios, os nossos defeitos e as nossas virtudes também, se são anti-negócio, se são anti-empreendedores, se atrapalham o empreendedorismo. Um pouco, por acaso, eu não sei exatamente o que é que o Tony Fernandes vai dizer, mas o Tony Fernandes é um português, um lusodescendente, eu penso segunda geração, e que eu penso que quando ele diz isso como é que nós ativamos a diáspora portuguesa, porque são parceiros importantes na fazer negócio internacional. E o Tony Fernandes quer fazer negócios com Portugal, mas uma das coisas que ele conta às vezes é que manda vários mails para tentar fazer apresentações e para poder falar. Ele é um dos grandes especialistas na área de usabilidade e user experience, que é uma área bastante... tornar os objetos mais adequados. Sites, tudo que é a experiência do utilizador com tecnologia mais fácil, mais amiga do utilizador. E ele que manda mails, diz que manda mails para várias empresas e as empresas não respondem. Simplesmente não respondem, é impressionante. Pequenas coisas dessas. Em Portugal, uma das coisas mais que destrói e cria barreiras a novas iniciativas é a falta de resposta. É o tempo que demoram a tomar pequenas decisões. Porque isso imobiliza. Mais vale às vezes dizer que não. Logo, uma pessoa que para diz não travar o processo. Exatamente. Uma pessoa então sabe, não conto com isto, vou para o outro lado. Mas esta falta de resposta, estas respostas adiadas, prejudicam muito a capacidade de implementar novos projetos com maior rapidez. E, no cima, o nosso mercado é pequeno e, portanto, também não há assim tantas alternativas. Portanto, é preciso saber rapidamente quem é que são os nossos parceiros, quem é que são potenciais clientes. Para avançar. Ou então para ir à procura de outros, claro. Sim. E quando falamos de empreendedorismo, há muitas pessoas que falam sempre em investimento, quanto dinheiro é que eu preciso para criar um novo negócio. E o investimento, de facto, é relevante, mas há outras formas mais fáceis de se conseguir arrancar com o negócio. E sendo uma delas é através de ter um primeiro cliente. E, portanto, ir para o mercado logo e conseguir um cliente. E conseguir um cliente. Portanto, se uma startup envia um mail... Uma startup é uma empresa que está em fase inicial. Uma nova empresa que está a arrancar e que normalmente tem um alto potencial de crescimento, quando está para fazer uma primeira venda, é muito importante poder ter uma resposta positiva de uma grande empresa que está a contratar uma Portugal Telecom ou uma Caixa Geral de Depósitos, que são grandes empresas e que têm, ao mesmo Estado, que faz várias consultas para desenvolvimento de novos projetos e normalmente precisa de adquirir tecnologia e serviços, produtos. Poderia ou deveria uma percentagem dessas compras ser feita a novas empresas. Que é para fomentar precisamente o empreendedorismo. Acha que ouve-se muito falar das barreiras do Estado aos negócios, da burocracia disso tudo. Isso é um problema para os empreendedores em Portugal ou quem tem vontade, de facto,
ultrapassa facilmente isso. Isso é mais um mito do que uma realidade, não sei. Há vários aspectos. Tem havido um grande esforço por parte do Governo e de tornar desburocratização com o Simplex, com a empresa na hora, com a marca na hora. E, de facto, esse processo de arranque está mais fácil. Hoje em dia também é fácil de criar, pode-se criar uma empresa com 2 euros. E, portanto, o capital também inicial também já não é uma... Já não é entrave. Neste momento, no entanto, há vários entraves das responsabilidades que os empreendedores têm. Não têm sequer direito a um subsídio de desemprego. Há problemas, tem muitos custos de coloco fiscais e com impostos desde o início. Tem também outra questão que é muito importante, que é, ok, eu posso conseguir montar uma empresa rapidamente, mas depois se quero desenvolver ou produzir qualquer coisa, tenho que ter uma licença. E as licenças são muito demoradas, tipicamente. Portanto, não faz muito sentido estar só a melhorar o processo no início, quando não se elimina as dificuldades que há mais à frente em processos de licença. E em relação aos empreendedores, há quem pense que, de facto, ou é um dom, uma característica que nasce com a pessoa, que, enfim, já nasceu com capacidade para pensar em ideias, concretizá-las, ou também se aprende? O empreendedorismo aprende-se de alguma maneira? Sim, eu acho que, em primeiro lugar, há um trabalho muito importante de educação, né? Desde a escola, nas famílias e mesmo na questão social, né? nos costumes. No ambiente em que se cresce é muito importante. Claro. Porque educar as crianças com uma propensão ao risco, de responsabilização, de fazer coisas diferentes do que o normal de experimentar, é muito importante. Depois, obviamente que no empreendedorismo não é para todas as pessoas. Há alguns que têm mais propensão para ser líderes ou para encontrar problemas e tentar encontrar as soluções por si só, mas não é para toda a gente. Mas para quem é empreendedor, o que é importante é tentar fazer, é testar. Uns estudos recentes mostram que, quando se perguntam aos portugueses que se querem ou se pensam em ser empreendedores, a taxa é bastante elevada, é 30, eu não tenho, mas 30 e tal %. Agora, mas comparamos bem esse nível internacionalmente, não é? O problema é que os que de facto implementaram as ideias. Portanto, passar da ideia à vontade para a prática. E isso implica sacrifícios, não é? Implica sacrifícios, mas estávamos a perguntar se é uma coisa que se educa. E educa-se experimentando. Porque é que experimentando que se entra em contacto com os desafios e vamos sendo testando e vamos nos adaptando e vamos crescendo e percebendo e ganhando novas capacidades para lidar com os desafios do empreendedorismo. Porque, de facto, ser-se empreendedor é bastante mais difícil. Eu sou um empreendedor considero mais social. A BTI, que eu estou à frente, é uma organização sem fins lucrativos. E precisamente para o apoio ao empreendedorismo. Trabalho mais com outros empreendedores. Mas é muito importante o tentar fazer as coisas rapidamente. A BTI, por exemplo, onde estamos muito focados é nos aceleradores de startups. Isto é, pegar no projeto e pô-lo rapidamente com pernas para andar. Aceleradores são programas definidos no tempo. Nós temos 3 modelos diferentes. Um modelo de 2 dias que é com base no modelo norte-americano chamado Startup Weekend, que vamos organizar a seguir ao Silicon Valley este fim de semana, em que se reúne num só espaço vários empreendedores que atraímos também mentores, que são empreendedores mais experientes e que vêm dar algumas dicas sobre como criar negócios, e também investidores. Temos um outro programa maior, de um mês, chamado Beta Start, que temos já este ano desenvolvemos 4 edições e estamos a trabalhar num de 3 meses para o próximo ano. E o objetivo desses programas, genericamente, é, de facto, pôr em marcha os projetos? Sim. Os aceleradores têm-se mostrado muito importantes em ajudar os empreendedores a entrar no mercado. Porque são programas muito colaborativos em que os empreendedores que entram lá estão em contacto com outros empreendedores como eles. Muitas vezes encontram potenciais parceiros. E isto é um aspecto muito importante. O empreendedorismo não é um caminho que se deve fazer sozinho. Deve-se complementar com outros empreendedores que tenham competências diferentes de nós. E complementares. E complementares. Isso é um aspecto também muito importante. E isso também está ligado à questão da cultura, não é? Porque as nossas universidades agora estão bastante melhores, mas ainda estão muito divididas
as engenharias, as criativas, não há uma troca de saberes. Exatamente, e é muito importante essa junção de saberes, porque o que eu vejo imensas pessoas que passam de empresas em que há alguém de gestão que tem uma ideia fantástica, mas depois não sabe executar, não sabe programar informaticamente, claro. E também há os engenheiros informáticos que têm ideias e protótipos, projetos muito interessantes, mas depois não gostam de as vender, não gostam da parte de gestão. E, portanto, os aceleradores também são processos que permitem a junção entre vários parceiros, permitem também pôr em contacto as empresas com estes mentores, que podem dar dicas, e, portanto, ter essa flexibilidade desde o princípio, pôr em causa as nossas ideias, porque o empreendedorismo, às vezes a nossa empresa é o nosso bebê, é uma coisa muito pessoal. É preciso haver um certo distanciamento para perceber que uma ideia de negócio tem que satisfazer um cliente. E, portanto, temos que ter um certo desapego. E, portanto, ouvir muitas pessoas, ouvir o cliente, ouvir mentores... Está disponível para alterar a ideia é muito importante. E os aceleradores têm muito esse objetivo, que é fazer alterações muito rápidas às ideias originais, para quando são apresentadas a investidores ou parceiros, já estão muito mais bem desenvolvidas. Portanto, e isso só acontece com a iteração. É aquilo que estava a dizer de arriscar, de pôr a ideia fora no mercado. A questão do risco, aliás, é essencial, porque, de facto, nós estamos numa cultura, a portuguesa e um pouco a europeia também, em que o risco é muito penalizado, socialmente penalizado. As pessoas que falham, o risco não, mas o falhanço. As pessoas que falham são socialmente penalizadas, enfim, há ali um anátema que se cola àquela pessoa. Nos Estados Unidos é completamente diferente. Mas o falhanço é importante, porque permite-nos aprender para a próxima. Sim, não é preciso... Convém não falhar sempre, não é? Não, mas claro que sim. E, acima de tudo, é importante sabermos lidar bem com isso. Obviamente, e isso é partilhar o falhanço e aprender dos falhanços, que às vezes aprende-se muito mais do que correu mal do que correu bem. E, por exemplo, no Silicon Valley, que é o Lisbon, amanhã vamos ter uma sessão sobre isso, sobre learnings from failure, portanto, aprendizagens com o falhanço. E isso é, de facto, muito importante. Não ter medo de falhar e não medo de partilhar e de aprender com isso, é importante muito aprender com isso. E está disponível para recomeçar de novo, não é? Para recomeçar de novo, claro, sim. Claro. Quais são as características, quando na BTI chegam muitos empreendedores, muitos projetos, quais são as características que mais valorizam no empreendedor, na pessoa em si? A capacidade, a paixão e mostrar que tem as tais competências complementares, não é? Porque só um empreendedor sozinho não é bom, e que percebam que a dificuldade é a execução. Os portugueses muitas vezes têm a ideia, a minha ideia tem uma ideia excepcional, e não querem partilhar. Aquela questão do segredo, não é? Do segredo. Ainda roubam a ideia. Claro. E acho, obviamente, que há coisas que têm que ter segredo, principalmente quando estamos a falar de investigação, coisas que têm patentes, têm propriedade intelectual complicada e isso é importante proteger. Mas muitas outras ideias, não valem nada, não é? O que interessa é a execução. É a capacidade de as pôr em prática. Portanto, isso é o mais importante. É a paixão e a capacidade de execução. Perceber que aquela pessoa é capaz de passar o próximo ano a não comer e a ter problemas, a resistir a ter problemas em casa, familiares, o que seja. Horas, que se sim, porque é muito exigente. Portanto, ter essa paixão e a capacidade de execução acho que é o mais importante. Disse aí, falou agora das questões financeiras e, de facto, do tempo que se dedica. Há quem tenha também uma visão, vista de fora, um pouco romântica do empreendedorismo. Quem pensa que é um caminho rápido para enriquecer, porque olham para exemplos dos que são mais badalados a nível mundial, as Apples e os Bill Gates e os Facebooks e pessoas novas que se tornam multimilionárias de repente. Não é bem assim depois na realidade, ou melhor, isto são exceções que confirmam a regra. Sim, a taxa de sucesso das novas empresas normalmente é baixa. Em Silicon Valley é 10%. Em Portugal é um bocadinho mais alta. Isto é, em cada 100 projetos há 90 que falham e 10 que vingam. Exatamente. Em Portugal é mais alto, só que os falhanços são menores, mas as que têm muito sucesso também têm sucesso muito inferior. Também por se arrisca menos, talvez, não é? Sim. Isto é, joga-se mais pelo seguro, imagino. Mas para além desse obviamente, da probabilidade de falhanço, ser grande, das empresas não vingarem, é um caminho árduo, claro. E, portanto, é preciso ter paixão. Mas a maior parte dos empreendedores que, de facto, têm sucesso fazem aquilo porque têm uma grande paixão. E têm acreditam muito na ideia. E muitos dos grandes empreendedores são serial entrepreneurs, não é? Portanto, empreendedores em série. Portanto, acabam começam outra. E, portanto, é viciante o empreendedorismo? É muito viciante. O Pedro já fez nascer alguns projetos. Sente-se viciado em empreendedorismo?
Sim, eu, como disse, tenho sido mais na área social, mas também já criei outros projetos e a mim particularmente dá muito gosto de criar coisas de raiz, mas eu em particular gosto muito também de poder, e por isso é que também me criei a BTI, porque gosto muito de poder ajudar os outros a arrancar os novos negócios. Não gosto de ficar muito tempo ligado aos negócios, mas normalmente os empreendedores de maior sucesso ficam durante algum tempo. Agora, é importante haver vendas, e isso é uma das coisas que em Portugal ainda não existe muito. É importante que haja empresas de sucesso. Já referi isto aqui, mas é muito importante, mesmo para os investidores, porque se não for possível para o investidor investir, que quando faz um investimento numa empresa, de poder vendê-la ou outra empresa ou outro investidor, ou internacionalmente, isso faz com que depois reduza-se a liquidez de investimento para startups, para novas empresas em Portugal. Portanto, é preciso criar aqui uma liquidez e, portanto, obviamente, há sempre a preocupação de se vender. Muito tipicamente o que acontece em Portugal é os investidores que entram, depois vendem muito a empresa de novo aos empreendedores. Mas nem sempre. E em relação ao capital e ao financiamento, por mais que se consiga, de facto, o tal grande cliente que ajuda a viabilizar o projeto, no início, que já falámos há pouco, chegamos a um ponto em que é preciso capital para fazer crescer a empresa, para o projeto também crescer de alguma forma. É difícil ou não o acesso ao capital de risco, o contacto com business angels, o crédito bancário tradicional em Portugal, ou, enfim, estamos melhor agora do que estávamos há uns tempos? Estamos bastante melhores. Em termos, como eu disse, é melhor tentar financiar uma ideia primeiro com um cliente ou também utilizando os nossos fornecedores, negociando com prazo. Capitais, não são capitais próprios, mas até já com o próprio negócio, não é? Sim, e o princípio é aquela dos friends, fools and family, não é? A família dos amigos e portanto, ir a um investidor só quando se tem um modelo de negócio bastante mais sólido é que testado, é que se deve ir a levantar capital a sério. Obviamente que é muito importante um tipo de investimento que a BTI também tenta promover muito, que é investimento quase de protótipo, tipo 15 mil euros, que permite testar a ideia. Mas esses são investidores que têm dinheiro e acreditam que é importante distribuir por muitas empresas e tentar testar os protótipos, que é uma boa forma de ver quais são as que valem. Mas não são muito exigentes na percentagem de capital que pedem logo. É importante do retorno e da percentagem da empresa, porque isso é muito importante. Os investidores, em Portugal há mais dinheiro. Por exemplo, recentemente o Compet, que são fundos do CREN, alocou bastante dinheiro para veículos de business angels e para veículos de venture capital, de capital de risco. E, portanto, há bastante dinheiro. Em Portugal, 200 e tal milhões de euros em capital. Dinheiro, de facto. E muitas vezes não será utilizado, até, imagino eu. Não. Uma das coisas, e por isso é um dos objetivos também da BTI, é criar, ser um agregador e identificador de várias empresas, de conseguir reuni-las e atraí-las para estes programas de aceleração e depois apresentar aos investidores. Porque muitos dos investidores não sabem onde encontrar as boas ideias. Obviamente, não há um mercado ainda de empreendedorismo a esse nível, não é? Já começa a haver a Associação Business Angels, a PBA e a FNABA se reúnem os Business Angels e a PCRI também reúne os capitais de risco. A Associação Portuguesa de Capital de Risco. Sim, e é necessário, no entanto, ter uma cultura de investidor também diferente. Os investidores portugueses, falta-nos investidores mais estratégicos, investidores que tenham também tido a experiência de empreendedor. Isso é uma das grandes riquezas. E que conheçam o processo e os passos todos. Sim, é uma das riquezas de Silicon Valley. É que quem investe hoje em dia nas empresas são empreendedores que tiveram sucesso e, portanto, conhecem bem muito o negócio. E, portanto, é muito importante que os investidores, quando investem nas empresas, tentem também abrir portas, que tentem ser parceiros ativos e não ter a postura de chefe e de exigir só relatórios financeiros ao final do semestre. Claro. Portanto, há uma mudança cultural a nível de investimento que é preciso fazer. E que vai acontecendo de alguma maneira também. Sim, claro. E existe também alguma dificuldade de investimento em alguns valores. Valores assim, acima do milhão, é difícil. Depois há valores grandes, que há capitais de risco e os private equities que têm investimento grandes. Mas há ali investimentos ali de 1 a 5 milhões, a 10 milhões, às vezes são difíceis de se conseguir.
investir. E para isso também é muito importante a ligação dos investidores nacionais com investidores internacionais. E, portanto, esta liquidez, estas boas redes de contacto. E é muito importante, portanto, hoje Portugal utilizar a diáspora, utilizar muito também eventos como o para fazer o tal networking, a tal troca de contactos e redes de contactos. Sim, eventos do Silicon Valley Council of Lisbon pretende também isso, porque temos pessoas como o Peter Cohen, que é um investidor, temos o Daniel Kraft, também investidor na área da biomedicina. Eles veio cá dizer como é que fazem. Sim, Paul Kidrowski, que também é um dos grandes investidores. Portanto, é a possibilidade de também estar em contacto e, de repente, ter a possibilidade depois de marcar uma reunião posterior e ter acesso a investidores de nível mundial. Bem. E Portugal precisa disso, porque até muitas das vendas depois das empresas portuguesas têm que ser feitas a investidores internacionais. Estamos quase a chegar ao fim, Pedro. Perguntava só para acabar. Na BTI chegam-lhe, sobretudo, gerações novas, penso eu, os empreendedores são pessoas com uma média de idades mais novas, ou que estão na faculdade ainda, ou que acabaram o curso, têm uma ideia. O que eu lhe pergunto é se está confiante, de facto, nesta geração nova de portugueses, na sua capacidade empreendedora e, enfim, no futuro do país, que é deles também. Sim, acho que sim. Há várias barreiras. Nós estamos com um dilema, não é? Infelizmente, com a crise económica, muita gente está a sair embora, não é? Há muitos os grandes talentos mais qualificados estão todos a ir embora. É preciso arranjar formas também de atrair esses talentos. O empreendedorismo, e precisamente o empreendedorismo inovador, é das formas mais fáceis de criar emprego, novo emprego, e precisamente criar novo emprego qualificado. Portanto, é importante uma aposta forte no empreendedorismo para fomentar a criação de novo emprego qualificado. É importante também criar uma estratégia de atração de startups e de talentos internacional. Uma das coisas que também gostávamos de promover é um Startup Portugal, exemplos como o do Startup Chile, que é um modelo de aceleração nacional do Chile que atrai os melhores... De vários pontos do globo, não é? Há portugueses, aliás, a participar. Sim, há 6 portugueses, dois deles participaram hoje na sessão de mentoring no Silicon Valley, tiveram lá duas das startups que estão no Startup Chile, e portanto, Portugal tem potencial, porque Portugal pode servir como uma plataforma de entrada no mercado europeu e no mercado da comunidade de países de língua portuguesa para várias startups internacionais. É uma cidade que tem várias condições atrativas, desde do tempo, desde da qualidade de vida, desde a comida que é ótima, tem baixos custos de rendas, tem acesso a talento bastante bom. As nossas universidades têm muito bom talento, falamos todos inglês, temos que capitalizar isso tudo, não é? Sim, é preciso capitalizar isto para atrair mais investidores estrangeiros e empreendedores e reter os que cá temos. Muito bem. Pedro Rocha de Vieira, muito obrigado. Estamos a chegar ao fim. Obrigado por ter vindo e boa sorte para o segundo dia do Silicon Valley Council de Lisbon, que vai ser amanhã. Obrigado.